Seção 13. Capítulo 13. Influência da escravidão sobre a nacionalidade. Com a escravidão, nunca o Brasil aperfeiçoará as raças existentes. José Bonifácio. O Brasil, como é sabido, é um dos mais vastos países do globo, tendo uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Mas esse território, em grandíssima parte, nunca foi explorado, e na sua porção conhecida, acha-se esparsamente povoado. A população nacional é calculada entre 10 e 12 milhões, mas não há base séria para se a computar, a não ser que se acredite nas listas de recenseamento apuradas em 1876, listas e apuração que espantariam a qualquer principiante de estatística. Sejam, porém, 10 ou 12 milhões, essa população, na sua maior parte, descende de escravos, e por isso a escravidão atua sobre ela como uma herança do berço. Quando os primeiros africanos foram importados no Brasil, não pensaram os principais habitantes. É verdade que, se os pensassem, não os impediria de fazê-lo, porque não tinham o patriotismo brasileiro, que preparavam para o futuro um povo composto, na sua maioria, de descendentes de escravos. Ainda hoje, muita gente acredita que a introdução de 100 ou 200 mil chins seria um fato sem consequências étnicas e sociais importantes, mesmo depois de 5 ou 6 gerações. O principal efeito da escravidão sobre a nossa população foi, assim, africanizá-la, saturá-la de sangue preto, como principal efeito de qualquer grande empresa de imigração da China seria mongolizá-la, saturá-la de sangue amarelo. Chamada para a escravidão, a raça negra, só pelo fato de viver e propagar-se, foi se tornando um elemento cada vez mais considerável da população. A célebre frase, que tanto destoou no parecer de Padre Campos, em 1871, "Vaga Vênus arroja aos maiores excessos aquele ardente sangue líbico", traduzida em prosa, é a gênese primitiva de grande parte do nosso povo. Foi essa a primeira vingança das vítimas. Cada ventre escravo dava ao senhor 3 e 4 crias, que ele reduzia a dinheiro. Essas, por sua vez, multiplicavam-se, e assim os vícios do sangue africano acabavam por entrar na circulação geral do país. Se, multiplicando-se a raça negra sem nenhum dos seus cruzamentos, se multiplicasse a raça branca, por outro lado, mais rapidamente, como nos Estados Unidos, o problema das raças seria outro, muito diverso, talvez mais sério, e quem sabe se solúvel somente pela expulsão da mais fraca e inferior, por incompatíveis uma com a outra. Mas não se deu isso no Brasil. As duas raças misturaram-se e confundiram-se. As combinações as mais variadas dos elementos de cada uma tiveram lugar, e a esses juntaram-se os de uma terceira, a dos aborígenes. Das 3 principais correntes de sangue que se confundiram nas nossas veias, o português, o africano e o indígena, a escravidão viciou sobretudo os 2 primeiros. Temos aí um primeiro efeito sobre a população, o cruzamento dos caracteres da raça negra com os da branca, tais como se apresentam na escravidão, a mistura da degradação servil de uma com a imperiosidade brutal da outra. No princípio da nossa colonização, Portugal descarregava no nosso território os seus criminosos, as suas mulheres erradas, as suas fezes sociais todas, no meio das quais, excepcionalmente, vinham emigrantes de outra posição, e, por felicidade, grande número de judeus. Nota de pé de página. Padre Manuel da Nóbrega. No seu romance abolicionista, Os Herdeiros de Caramuru, o doutor Jaguaribe Filho, um dos mais convictos propugnadores da nossa causa, transcreve a carta daquele célebre jesuíta de 9 de agosto de 1549, em que se vê como foi fabricada pela escravidão a primitiva célula nacional. Fim de nota de pé de página. O Brasil se apresentava então, como até ontem, o Congo. No século XVI ou XVII, o espírito da imigração não estava bastante desenvolvido em Portugal para mover o povo, como desde o fim do século passado até hoje, a procurar na América Portuguesa o bem-estar e a fortuna que não achava na península. Os poucos portugueses que se arriscavam a atravessar o oceano à vela e ir estabelecer-se nos terrenos incultos do Brasil
representavam a minoria de espíritos aventureiros, absolutamente destemidos, indiferentes aos piores transes da luta da vida, minoria que em Portugal hoje mesmo não é grande e não podia sê-lo há 2 ou 3 séculos. Apesar de se haver estendido pelo mundo todo o domínio português, a América do Sul, a África Ocidental, Austral e Oriental, a Índia e até a China, Portugal não tinha corpo nem forças para possuir mais do que nominalmente esse imenso império. Por isso o território do Brasil foi distribuído entre donatários sem meios, nem capitais, nem recursos de ordem alguma, para colonizar as suas capitanias, isto é, de fato, entregue aos jesuítas. A população europeia era insignificante para ocupar essas limitadas expansões de terra cuja fecundidade atentava. Estando a África nas mãos de Portugal, começou então o povoamento da América por negros. Lançou-se, por assim dizer, uma ponte entre África e o Brasil, pela qual passaram milhões de africanos, e estendeu-se o habitat da raça negra das margens do Congo e do Zambeze às do São Francisco e do Paraíba do Sul. Ninguém pode ler a história do Brasil no século XVI, no século XVII e em parte do século XVIII, excetuado unicamente a de Pernambuco, sem pensar que a todos os respeitos houvera sido melhor que o Brasil fosse descoberto 3 séculos mais tarde. Essa imensa região, mais favorecida do que outra qualquer pela natureza, se fosse encontrada livre e desocupada há 100 anos, teria provavelmente feito mais progresso até hoje do que a sua história recorda. A população seria menor, porém mais homogênea. A posse do solo talvez não se houvesse estendido tão longe, mas não houvera sido uma exploração ruinosa e esterilizadora. A nação não teria ainda chegado a um grau de crescimento que atingiu, mas também não mostraria já sintomas de decadência prematura. Pretende um dos mais eminentes espíritos de Portugal que a escravidão dos negros foi o duro preço da colonização da América, porque sem ela o Brasil não se teria tornado no que vemos. Isso é exato. Sem ela, o Brasil não se teria tornado no que vemos. Mas esse preço, quem o pagou e está pagando, não foi Portugal, fomos nós. E esse preço, a todos os respeitos, é duro demais e caro demais para o desenvolvimento inorgânico, artificial e extenuante que tivemos. A africanização do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pátria imprimiu na sua própria face, na sua língua e na única obra nacional verdadeiramente duradoura que conseguiu fundar. O eminente autor daquela frase é o próprio que nos descreve o que eram as carregações do tráfico. Quando o navio chegava ao porto de destino, uma praia deserta e afastada, o carregamento desembarcava e, à luz clara do sol dos trópicos, aparecia uma coluna de esqueletos cheios de pústulas, com o ventre protuberante, as rótulas chagadas, a pele rasgada, comidos de bichos, com o ar parvo e esgascado dos idiotas. Muitos não se tinham em pé, tropeçavam, caíam e eram levados aos ombros como fardos. Não é com tais elementos que se vivifica moralmente uma nação. Se Portugal tivesse tido no século XVI a intuição de que a escravidão é sempre um erro e força bastante para puni-la como um crime, o Brasil não se teria tornado no que vemos. Seria ainda talvez uma colônia portuguesa, o que eu não creio, mas estaria crescendo sadio, forte e viril, como o Canadá e a Austrália. É possível que, nesse caso, ele não houvesse tido forças para repelir o estrangeiro, como repeliu os holandeses, e seja exata a afirmação de que, a não serem os escravos, o Brasil teria passado a outras mãos e não seria português. Ninguém pode dizer o que teria sido a história se acontecesse o contrário do que aconteceu. Entre um Brasil arrebatado aos portugueses no século XVII por estes não consentirem o tráfico e explorado com escravos por holandeses ou franceses, e o Brasil explorado com escravos pelos mesmos portugueses. Ninguém sabe o que teria sido melhor para a história da nossa região. Entre o Brasil explorado por meio de africanos livres por Portugal e o mesmo Brasil explorado com escravos também por portugueses. O primeiro, a esta hora, seria uma nação muito mais robusta do que é o último. Mas entre o que teve lugar
a exploração da América do Sul por alguns portugueses, cercados de um povo de escravos importados da África, e a proibição severa da escravidão na América Portuguesa, a colonização gradual do território por europeus, por mais lento que fosse o processo, seria infinitamente mais vantajosa para o destino dessa vasta região do que o foi e o será o haverem se espalhado por todo o território ocupado as raízes quase que inextirpáveis da escravidão. Disse que a raça branca não se aclimataria no Brasil sem a imunidade que lhe proveio do cruzamento com os indígenas e os africanos. Em primeiro lugar, o mau elemento da população não foi a raça negra, mas essa raça reduzida ao cativeiro. Em segundo lugar, nada prova que a raça branca, sobretudo as raças meridionais, tão cruzadas de sangue moiro e negro, não possam existir e desenvolver-se nos trópicos. Em todo caso, se a raça branca não se pode adaptar aos trópicos em condições de fecundidade ilimitada, essa raça não há de indefinidamente prevalecer no Brasil. O desenvolvimento vigoroso dos mestiços há de por fim sobrepujá-la. A imigração europeia não bastará para manter o predomínio perpétuo de uma espécie de homens a qual o sol e o clima são infensos. A ser assim, o Brasil, ainda mesmo hoje, como povo europeu, seria uma tentativa de adaptação humana forçosamente efêmera. Mas nada está menos provado do que essa incapacidade orgânica da raça branca para existir e prosperar em uma zona inteira da Terra. Admitindo-se, sem a escravidão, que o número dos africanos fosse o mesmo, e maior, se quiser, os cruzamentos teriam sempre tido lugar, mas a família teria aparecido desde o começo. Não seria o cruzamento pelo concubinato, pela promiscuidade das senzalas, pelo abuso da força do senhor. O filho não nasceria debaixo do açoite, não seria levado para a roça, ligado às costas da mãe, obrigado à tarefa da enxada. O leite desta não seria utilizado, como o da cabra, para alimentar outras crianças, ficando para o próprio filho as últimas gotas que ela pudesse forçar do seio cansado e seco. As mulheres não fariam o trabalho dos homens, não iriam para o serviço do campo ao sol ardente do meio-dia e poderiam, durante a gravidez, atender ao seu estado. Não é do cruzamento que se trata, mas sim da reprodução no cativeiro, em que o interesse verdadeiro da mãe era que o filho não vingasse. Calcule-se o que a exploração dessa bárbara indústria expressa em 1871, nas seguintes palavras dos fazendeiros de Piraí: a parte mais produtiva da propriedade escrava é o ventre gerador. Deve ter sido durante 3 séculos sobre milhões de mulheres. Tome-se a família branca, como ser moral, em 3 gerações. E veja-se qual foi o rendimento para essa família de uma só escrava comprado pelo seu fundador. A história da escravidão africana na América é um abismo de degradação e miséria que se não pode sondar. E, infelizmente, essa é a história do crescimento do Brasil. No ponto a que chegamos, olhando para o passado, nós, brasileiros, descendentes ou da raça que escreveu essa triste página da humanidade, ou da raça cujo sangue ela foi escrita, ou da fusão de uma e outra, não devemos perder tempo a envergonhar-nos desse longo passado que não podemos lavar, dessa hereditariedade que não há como repelir. O que devemos é fazer convergir todos os nossos esforços para o fim de eliminar a escravidão no nosso organismo, de forma que essa fatalidade nacional diminua em nós e se transmita às gerações futuras, jamais apagada, rudimentar e atrofiada. Muitas das influências da escravidão podem ser atribuídas à raça negra, ao seu desenvolvimento mental atrasado, aos seus instintos bárbaros ainda, às suas superstições grosseiras. A fusão do catolicismo, tal como o apresentava ao nosso povo o fanatismo dos missionários com a feitiçaria africana, influência ativa e extensa nas camadas inferiores, intelectualmente falando, da nossa população, e que pela ama de leite, pelos contatos da escravidão doméstica, chegou até aos mais notáveis dos nossos homens. A ação de doenças africanas sobre a constituição física de parte do nosso povo, a corrupção da língua, das maneiras sociais, da educação e outros tantos efeitos,
resultantes do cruzamento com uma raça num período mais atrasado de desenvolvimento. Podem ser considerados isoladamente do cativeiro. Mas, ainda mesmo no que seja mais característico dos africanos importados, pode afirmar-se que, introduzidos no Brasil em um período no qual não se desse o fanatismo religioso, a cobiça, independente das leis, a escassez da população aclimatada e, sobretudo, a escravidão doméstica e pessoal, o cruzamento entre brancos e negros não teria sido acompanhada do abastardamento da raça mais adiantada pela mais atrasada, mas da gradual elevação da última. Não pode, para concluir, ser objeto de dúvida que a escravidão transportou da África para o Brasil mais de 2 milhões de africanos, que, pelo interesse do senhor na produção do ventre escravo, ela favoreceu quanto pôde a fecundidade das mulheres negras, que os descendentes dessa população formam pelo menos 2/3 do nosso povo atual, que durante 3 séculos a escravidão, operando sobre milhões de indivíduos, em grande parte desse período sobre a maioria da população nacional, impediu o aparecimento regular da família nas camadas fundamentais do país, reduziu a procriação humana ao interesse venal dos senhores, manteve toda aquela massa pensante em estado puramente animal, não a alimentou, não a vestiu suficientemente, roubou-lhe as suas economias e nunca lhe pagou os seus salários. Deixou-a cobrir-se de doenças e morrer ao abandono. Tornou impossíveis para ela hábitos de previdência, de trabalho voluntário, de responsabilidade própria, de dignidade pessoal. Fez dela o jogo de todas as paixões baixas, de todos os caprichos sensuais, de todas as vindictas cruéis de uma outra raça. É quase impossível acompanhar a ação de tal processo nessa imensa escala, inúmeras vezes realizado por descendentes de escravos, em todas as direções morais e intelectuais em que ele operou e opera. Nem há fator social que exerça a mesma extensa e profunda ação psicológica que a escravidão, quando faz parte integrante da família. Pode-se descrever essa influência dizendo que a escravidão cercou todo o espaço ocupado, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, de um ambiente fatal a todas as qualidades viris e nobres, humanitárias e progressivas da nossa espécie. Criou um ideal de pátria grosseiro, mercenário, egoísta e retrógrado, e nesse molde fundiu durante séculos as 3 raças heterogêneas que hoje constituem a nacionalidade brasileira. Em outras palavras, ela tornou, na frase do direito medievo, em nosso território, o próprio ar servil, como o ar das aldeias da Alemanha que nenhum homem livre podia habitar sem perder a liberdade. Die Luft Leibeigen war. É uma frase que, aplicada ao Brasil todo, melhor que outra qualquer, sintetiza a obra nacional da escravidão. Ela criou uma atmosfera que nos envolve e abafa todos, e isso no mais rico e admirável dos domínios da terra. Fim da seção 13. Seção 14. Capítulo 14. A influência sobre o território e a população do interior. Não há um senhor de escravos, nesta casa ou fora dela, que não saiba perfeitamente bem que se a escravidão ficar fechada dentro de certos limites especificados, a sua existência futura estará condenada. A escravidão não pode encerrar-se dentro de limites certos sem produzir a destruição não só do senhor, como também do escravo. Palavras do juiz Warner, da Geórgia, nos Estados Unidos. Em 1880, a Assembleia Provincial do Rio de Janeiro dirigiu a Assembleia Geral, em que se lê o seguinte trecho. É desolador o quadro que se oferece às vistas do visitante que percorre o interior da província, e mais precária é sua posição nos municípios de serra abaixo, onde a fertilidade primitiva do solo já se esgotou e a incúria deixou que os férteis vales se transformassem em lagoas profundas, que intoxicam todos aqueles que delas se avizinham. Os infelizes habitantes do campo, sem direção, sem apoio, sem exemplos, não fazem parte da comunhão social, não consomem, não produzem. Apenas tiram da terra alimentação incompleta,
quando não encontram a caça e a pesca das coitadas e viveiros dos grandes proprietários. Desta arte são considerados uma verdadeira praga, e convém não esquecer que mais grave se tornará a situação quando a esses milhões de párias se adicionar 1,5 milhão de escravos que hoje formam os núcleos das grandes fazendas. Estas palavras insuspeitas de uma assembleia esclavagista descrevem a obra da escravidão. Onde ela chega, queima as florestas, minera e esgota o solo, e quando levanta suas tendas, deixa após si um país devastado em que consegue vegetar uma população miserável de proletários nômadas. O que se dá no Rio de Janeiro dá-se em todas as outras províncias onde a escravidão se implantou. André Rebouças, descrevendo o estado atual do recôncavo da Bahia, esse antigo paraíso do tráfico, fez o quadro da triste condição dos terrenos, ainda os mais férteis, por onde passa aquela praga. Quem vai embarcado a Nazaré, ou para em Jaguaripe ou Maragojipinho, ou vai pela estrada de ferro a Alagoinhas e além, vê que a escravidão, ainda mesmo vivificada e alentada pelo vapor e pela locomotiva, é em si um princípio de morte inevitável, mais ou menos lenta. Não há, à margem do rio, nem da estrada, senão sinais de vida decadente e de atrofia em começo. A indústria grosseira do barro é explorada em alguns lugares do modo o mais primitivo. Em Jaguaripe, os edifícios antigos, como a igreja do período florescente da escravidão, contrastam com a paralisia de hoje. A verdade é que as vastas regiões exploradas pela escravidão colonial têm um aspecto único de tristeza e abandono. Não há nelas o consórcio do homem com a terra, as feições da habitação permanente, os sinais do crescimento natural. O passado está aí visível, mas não há prenúncio de futuro. O presente é o definhamento gradual que precede a morte. A população não possui definitivamente o solo. O grande proprietário conquistou a natureza com seus escravos, explorou-o, enriqueceu por ele, extenuando-o, depois faliu pelo emprego extravagante, que tem quase sempre a fortuna mal adquirida, e por fim esse solo voltou à natureza, estragado e exausto. É assim que nas províncias do norte a escravidão se liquidou, ou está liquidando, pela ruína de todas as suas antigas empresas. O oiro, realizado pelo açúcar, foi largamente empregado em escravos, no luxo desordenado da vida senhorial. As propriedades, com a extinção dos vínculos, passaram das antigas famílias da terra, por hipoteca ou pagamento de dívidas, para outras mãos. E os descendentes dos antigos morgados e senhores territoriais acham-se hoje reduzidos à mais precária condição imaginável na Bahia, no Maranhão, no Rio e em Pernambuco, obrigados a recolher-se ao grande asilo das fortunas desbaratadas da escravidão, que é o funcionalismo público. Se por acaso o Estado despedisse todos os seus pensionistas e empregados, ver-se-ia a situação real a que a escravidão reduziu os representantes das famílias que a exploraram no século passado e no atual, isto é, como ela liquidou-se quase sempre pela bancarrota das riquezas que produziu. E o que temos visto é nada em comparação do que havemos de ver. O norte do Brasil há de recordar por muito tempo que o resultado final daquele sistema é a pobreza e a miséria do país. Nem é de admirar que a cultura do solo, por uma classe sem interesse alguma no trabalho que lhe é extorquido, dê esses resultados. Como se sabe, o regime da terra sob a escravidão consiste na divisão de todo o solo explorado em certo número de grandes propriedades. Esses feudos são logo isolados de qualquer comunicação com o mundo exterior. Mesmo os agentes do pequeno comércio que neles penetram são suspeitos ao senhor, e os escravos que nascem e morrem dentro do horizonte do engenho ou da fazenda são praticamente galés. Nota de pé de página. O antigo e vicioso sistema de Seis-Marias e do direito de posse produziu o fenômeno de achar-se ocupado quase todo o solo por uma população relativamente insignificante, que ou não cultiva nem consente que seja cultivado. O imposto territorial é o remédio que a comissão encontra para evitar esse mal, ou antes, abuso, que criou uma classe proletária no meio de tanta riqueza desaproveitada. Essa classe proletária é a grande maioria da nação. Parecer de uma comissão nomeada em 1874
para estudar o estado da lavoura na Bahia, assinado em primeiro lugar pelo Barão de Cotegipe. Fim de nota de pé de página. A divisão de uma vasta província em verdadeiras colônias penais, refratárias ao progresso, pequenos achantes em que impera uma só vontade, entregues às vezes a administradores saídos da própria classe dos escravos, e sempre a feitores, que em geral são os escravos sem entranhas, não pode trazer benefício algum permanente à região parcelada, nem à população livre que nela mora por favor dos donos da terra, em estado de contínua dependência. Por isso também os progressos do interior são nulos em 300 anos de vida nacional. As cidades, a que a presença dos governos provinciais não dá uma animação artificial, são, por assim dizer, mortas. Quase todas são decadentes. A capital centraliza todos os fornecimentos para o interior. É com o correspondente do Recife, da Bahia ou do Rio que o senhor de engenho e o fazendeiro se entendem. E assim, o comércio dos outros municípios da província é nenhum. O que se dá na Bahia e em Pernambuco dá-se em toda a parte. A vida provincial está concentrada nas capitais, e a existência que essas levam, o pouco progresso que fazem, o lento crescimento que têm, mostram que essa centralização, longe de derramar vida pela província, fala definhar. Essa falta de centros locais é tão grande que o mapa de cada província poderia ser feito sem se esconder nenhuma cidade florescente, notando-se apenas as capitais. Muitas destas mesmo constam de insignificantes coleções de casas, cujo material todo e tudo que nelas se contém não bastaria para formar uma cidade norte-americana de 10ª ordem. A vida nas outras é precária, falta tudo que é bem-estar, não há água encanada, nem iluminação a gás, a municipalidade não tem a renda de um particular medianamente abastado, não se encontra o rudimento, o esboço sequer, dos órgãos funcionais de uma cidade. São esses os grandes resultados da escravidão em 300 anos. Ao lado dessa velhice antecipada de povoações que nunca chegaram a desenvolver-se, e muitas das quais hão de morrer sem passar do que são hoje. Imagine-se a improvisação de uma cidade americana do faroeste, ou o crescimento rápido dos estabelecimentos da Austrália. Em poucos anos, nos Estados Unidos, uma povoação cresce, passa pelos sucessivos estádios, levanta-se sobre uma planta, na qual foram, antes de tudo, marcados os locais dos edifícios necessários à vida moral da comunhão, e quando chega a ser cidade, é um todo cujas diversas partes desenvolveram-se harmonicamente. Mas essas cidades são o centro de uma pequena zona que se desenvolveu também de modo radicalmente diverso da nossa zona agrícola. Fazendas ou engenhos isolados, com uma fábrica de escravos, com os moradores da terra na posição de agregados de estabelecimento, de camaradas ou capangas, onde os proprietários não permitem relações entre o seu povo e estranhos, divididos muitas vezes entre si por questões de demarcação de terras tão fatais num país onde a justiça não tem meios contra os potentados. Não podem dar lugar à aparição de cidades internas, autônomas, que vivifiquem com seus capitais e recursos a zona onde se estabeleçam. Tome-se o Cabo ou Valença, ou qualquer outra cidade do interior de qualquer província, e há de ver-se que não tem vida própria, que não preenche função alguma definitiva na economia social. Uma ou outra que apresenta, como Campinas ou Campos, uma aparência de florescimento, é porque está na fase do brilho meteórico, que as outras também tiveram, e da qual, a olho desarmado, pode reconhecer-se o caráter transitório. O que se observa no norte, observa-se no sul, e observar-se-ia ainda melhor se o café fosse destronado pela Emeleia vastatrix. Enquanto durou a idade do ouro do açúcar, o norte apresentava um espetáculo que iludia a muitos. As casas, os chamados palacetes da aristocracia territorial na Bahia e no Recife, as librés dos lacaios, as liteiras, as cadeirinhas e as carruagens nobres marcam o monopólio crescente da cana, quando a beterraba ainda não havia aparecido no horizonte. Assim também as riquezas da lavoura do sul, de fato muito exageradas, de liquidação difícil, mas apesar de tudo consideráveis, e algumas, para o país, enormes, representam a prosperidade temporária do café. A concorrência há de surgir como surgiu para o açúcar. É certo que este pode ser extraído de diversas plantas, ao passo que o café
só é produzido pelo cafezeiro, mas diversos países o estão cultivando e hão de produzi-lo mais barato, sobretudo pelo custo do transporte. Além de que, Ceilão já mostrou os pés de barro dessa lavoura única. Quando passar o reinado do café e os preços baixos já serviram de prenúncio, o sul há de ver-se reduzido ao estado do norte. Ponhamos São Paulo e o extremo sul de lado e consideremos o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sem o café, uma e outra são duas províncias decrépitas. Ouro Preto não representa na vida nacional maior papel do que representou Vila Rica nos dias em que a Casa de Tiradentes foi arrasada por sentença. Mariana, São João del Rei, Barbacena, Sabará, Diamantina, ou estão decadentes ou apenas conseguem não cair. É nos municípios do café que está a parte opulenta de Minas Gerais. Com São Paulo dá-se um fato particular. Apesar de ser São Paulo o baluarte atual da escravidão, em São Paulo e nas províncias do sul ela não causou tão grandes estragos. É certo que São Paulo empregou grande parte de seu capital na compra de escravos do norte, mas a lavoura não depende tanto como a do Rio de Janeiro e a de Minas Gerais, da escravidão para ser reputada solvável. Tem-se exagerado muito a iniciativa paulista nos últimos anos por haver a província feito estradas de ferro sem socorro do Estado, depois que viu os resultados da estrada de ferro de Santos a Jundiaí. Mas se os paulistas não são como foram chamados os Yankees do Brasil, o qual não tem Yankees, nem São Paulo é a província mais adiantada, nem a mais americana, nem a mais liberal de espírito do país, será a Louisiana do Brasil, mas não o Massachusetts. Não é menos certo que a província, por ter entrado no seu período florescente no fim do domínio da escravidão, há de revelar na crise maior elasticidade do que as suas vizinhas. No Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande, a imigração europeia infunde sangue novo nas veias do povo, reage contra a escravidão constitucional, ao passo que a virgindade das terras e a suavidade do clima abrem ao trabalho livre horizontes maiores do que teve o escravo. No Vale do Amazonas, igualmente, a posse da escravidão sobre o território foi até hoje nominal. A pequena população formou-se diversamente, longe de senzalas. A navegação a vapor do grande Mediterrâneo brasileiro só começou há 30 anos, e a imensa bacia do Amazonas, cujos tributários são como o Madeira, o Tocantins, o Purus, o Tapajós, o Xingu, o Juruá, o Javari, o Tefé, o Japurá, o Rio Negro, cursos de água de mais de 1.000, 2.000 e mesmo 3.000 quilômetros, está assim ainda por explorar, em grande parte no poder dos indígenas, perdida para a indústria, para o trabalho, para a civilização. O atraso dessa vastíssima área pode ser imaginado pela descrição que faz dela o Sr. Couto de Magalhães, o explorador do Araguaia, no seu livro O Selvagem. É um território, conta-nos ele, ou coberto de florestas alagadas, nas quais se navega em canoas, como nos pantanais do Paraguai, ou de campinas abertas e despovoadas, com algum arvoredo rarefeito. Os 3 milhões de quilômetros quadrados de duas das províncias em que se divide a bacia do Amazonas, o Pará e o Amazonas, com espaço para quase 6 países como a França, e com território vazio, limítrofe para toda a Europa menos a Rússia, não tem uma população de 500 mil habitantes. O estado dessa região é tal que em 1878 o governo brasileiro fez concessão por 20 anos do Vale do Alto Xingu, um tributário do Amazonas cujo curso é calculado em cerca de 2.000 quilômetros, com todas as suas produções e tudo que há nele se achasse a alguns negociantes do Pará. O parlamento não ratificou essa doação, mas o fato de ter sido ela feita mostra como praticamente ainda é res nullius a bacia do Amazonas. Os seringais, apesar da sua imensa extensão, têm sido grandemente destruídos e essa riqueza natural do grande vale está ameaçada de desaparecer, porque o caráter da indústria extrativa é tão ganancioso e, por isso, esterilizador, no regime da escravidão como da cultura do solo. O regatão é o agente da destruição do Amazonas, como o senhor de escravos o foi no norte e no sul. Por toda a parte, dizia no seu relatório à Assembleia Provincial do Pará, em 1862, o presidente Brusque, onde penetra o homem civilizado nas margens dos rios inabitados, ali encontra os traços não apagados dessa população, os indígenas, que vagueia sem futuro. E a pobre aldeia, as mais das vezes por eles mesmos erguidas em escolhida paragem,
onde a terra lhes oferece mais ampla colheita da pouca mandioca que plantam, desaparece de todo pouco tempo depois da sua lisonjeira fundação. O regatão, formidável cancro que corrói as artérias naturais do comércio lícito das populações centrais, desviando delas a concorrência dos incautos consumidores, não contente com os fabulosos lucros que assim aufere, transpõe audaz enormes distâncias e lá penetra também na choça do índio. Então a aldeia se converte para logo num bando de servidores que distribui a seu talante, mais pelo rigor do que pela brandura, nos diversos serviços que empreende na colheita dos produtos naturais. Pelo abandono da aldeia, se perde a roça, a choça desaparece e o mísero índio, em recompensa de tantos sacrifícios e trabalhos, recebe muitas vezes uma calça e uma camisa. Esses regatões, de quem disse o bispo do Pará, que embriagam os chefes das casas para mais facilmente desonrar-lhes as famílias, que não há imoralidade que não pratiquem, não são mais do que o produto da escravidão estabelecida nas capitais, atuando sobre o espírito cúpido e aventureiro de homens sem educação moral. Como a aparência de riquezas que a extração da borracha dá ao Vale do Amazonas, foi a do açúcar e do café, cultivado pelos processos e com o espírito da escravidão. O progresso e crescimento da capital contrasta com a decadência do interior, é o mesmo em toda a parte. Com a escravidão não há centros locais, vida de distrito, espírito municipal, as paróquias não tiram benefícios da vizinhança de potentados ricos, a aristocracia que possui a terra não se entrega a ela, não trata de torná-la a morada permanente, saudável e cheia de conforto de uma população feliz. As famílias são todas nômadas, enquanto gravitam para o mesmo centro, que é a corte. A fazenda ou o engenho serve para cavar o dinheiro que se vai gastar na cidade, para a hibernação e o aborrecimento de uma parte do ano. A terra não é fertilizada pelas economias do pobre, nem pela generosidade do rico. A pequena propriedade não existe senão por tolerância. Não há as classes médias que fazem a força das nações. Há o opulento senhor de escravos e proletários. A nação, de fato, é formada de proletários, porque os descendentes dos senhores logo chegam a sê-lo. Nota de pé de página. Em regra, o fazendeiro enxerga no colono ou agregado, a quem cede ou vende alguns palmos de terreno, um princípio de antagonismo, um inimigo que trabalha por lhe usurpar a propriedade, que lhe prepara e tece rixas e litígios, que lhe seduz os escravos para fugir, roubar-lhes os gêneros de fazenda e vendê-los, a resto de barato, à taberna do mesmo ex-agregado estabelecido, que assim se locupleta com a jactura alheia. O resultado disto é que o trabalhador, perdendo a esperança de se tornar proprietário, não se sujeita a lavrar os campos da fazenda, nem a lhe preparar os produtos. Parecer das comissões de fazenda e especial da Câmara dos Deputados sobre a criação do crédito territorial, 1875, página 21. Fim da nota de pé de página. É um triste espetáculo essa luta do homem com o território por meio do trabalho escravo. Os edifícios que nele se levantam são uma forma de luxo passageiro e extravagante destinada à pronta decadência e abandono. A população vive em choças, onde o vento e a chuva penetram, sem soalhos nem vidraças, sem móveis nem conforto algum, com a rede do índio ou o estrado do negro por leito, a vasilha de água e a panela por utensílios, e a viola suspensa ao lado da imagem. Isso é no campo. Nas pequenas cidades e vilas do interior, as habitações dos pobres, dos que não têm emprego nem negócio, são pouco mais do que essas miseráveis palhoças do agregado ou do morador. Nas capitais, de ruas elegantes e subúrbios aristocráticos, estende-se, como nos Afogados no Recife, às portas da cidade, o bairro da pobreza, com a sua linha de cabanas que parecem no século XIX residências de animais, como nas calçadas mais frequentadas da Bahia. E nas praças do Rio, ao lado da velha casa nobre, que fora de algum antigo morgado ou de algum traficante enobrecido, vê-se o miserável e esquálido antro do africano, como a sombra grotesca dessa riqueza efêmera e do abismo que a atrai. Quem vê os caminhos de ferro que temos construído, a imensa produção de café que exportamos, o progresso material que temos feito, pensa que os resultados da escravidão
não são assim tão funestos ao território. É preciso, porém, lembrar que a aparência atual de riqueza e prosperidade provém de um produto só, quando a população do país excede de 10 milhões, e que a liquidação forçada desse produto seria nada menos do que uma catástrofe financeira. A escravidão está no Sul no apogeu, no seu grande período industrial, quando tem terras virgens como as de São Paulo a explorar e um gênero de exportação precioso a produzir. A empresa, neste momento, porque ela não é outra coisa, está dando algum lucro aos associados, lucro de que compartilham todas as classes intermediárias do comércio, comissários, ensacadores, exportadores, cujas migalhas sustentam uma clientela enorme de todas as profissões, desde o camarada que faz o serviço de votante até ao médico, ao advogado, ao vigário, ao juiz de paz, e do qual, por fim, uma parte, e não pequena, é absorvida pelo Tesouro para a manutenção da cauda colossal do nosso orçamento, o funcionalismo público. Com essa porcentagem dos proventos da escravidão, o Estado concede garantia de juros de 7% a companhias inglesas que constroem as estradas de ferro no país, e assim o capital estrangeiro, atraído pelos altos juros e pelo crédito intacto de uma nação que parece solvável, vai tentar fortuna em empresas como a Estrada de Ferro de São Paulo, que tem a dupla garantia do Brasil e do café. Mas essa ilusão toda de riqueza, de desenvolvimento nacional, criada por este, como a do açúcar e do algodão no norte, como a da borracha no Vale do Amazonas, como a do ouro em Minas Gerais, não engana quem estuda e observa os seus contrastes, na sombra que ela projeta. A realidade é um povo antes escravo do que senhor do vasto território que ocupa, a cujos olhos o trabalho foi sistematicamente aviltado, ao qual se ensinou que a nobreza está em fazer trabalhar, afastado da escola, indiferente a todos os sentimentos, instintos, paixões e necessidades que formam dos habitantes de um mesmo país, mais do que uma simples sociedade, uma nação. Quando o senhor Silveira Martins disse no Senado "o Brasil é o café e o café é o negro", não querendo, por certo, dizer o escravo, definiu o Brasil como fazenda, como empresa comercial de uma pequena minoria de interessados, em suma, o Brasil da escravidão atual. Mas basta que um país muito mais vasto do que a Rússia da Europa, quase o dobro da Europa sem a Rússia, mas 1/3 do Império Britânico, nas 5 partes do mundo, povoado por mais de 10 milhões de habitantes, possa ser descrito daquela forma para se avaliar o que a escravidão fez dele. Esse terrível azorrague não açoitou somente as costas do homem negro, macerou as carnes de um povo todo. Pela ação de leis poderosas que decorrem da moralidade humana, essa fábrica de espoliação não podia realizar bem algum. E foi com efeito um flagelo que imprimiu na face da sociedade e da terra todos os sinais da decadência prematura. A fortuna passou das mãos dos que a fundaram às dos credores. Poucos são os netos de agricultores que se conservam à frente das propriedades que seus pais herdaram. Pai rico, filho nobre, neto pobre, expressa a longa experiência popular dos hábitos da escravidão, que dissiparam todas as riquezas, não raro no estrangeiro, e, como temos visto, em grande parte eliminaram da reserva nacional o capital acumulado naquele regime. A escravidão explorou parte do território, estragando-o, e não foi além, não o abarcou todo, porque não tem iniciativa para migrar e só avidez para estender-se. Por isso o Brasil é ainda o maior pedaço de terra incógnita no mapa do globo. Num estado de escravos, diz o Sr. T.R. Cobb, da Geórgia, a maior prova de riqueza no agricultor é o número de escravos. A melhor propriedade para emprego de capital são escravos. A melhor propriedade a deixar aos filhos e da qual se separam com maior relutância são escravos. Por isso, o agricultor emprega o excesso da sua renda em escravos. O resultado natural é que as terras são uma consideração secundária. Não fica saldo para melhorá-las. O estabelecimento tem valor somente enquanto as terras adjacentes são proveitosas para o cultivo. Não tendo o agricultor afeições locais, os filhos não as herdam. Pelo contrário, ele mesmo os anima a irem em busca de novas terras. O resultado é que, como classe, nunca estão estabelecidos. Essa população é quase nômada.
É inútil procurar excitar emoções patrióticas em favor da terra do nascimento, quando o interesse próprio fala tão alto. Por outro lado, onde a escravidão não existe e os lucros do agricultor não podem ser empregados em trabalhadores, são aplicados em melhorar ou estender a sua propriedade e a formosear-se o seu solar. Foi isso que aconteceu entre nós, sendo que, em parte alguma, a cultura do solo foi mais destruidora. A última seca do Ceará pôs, do modo o mais calamitoso, em evidência uma das maldições que sempre acompanharam, quando não precederam, a marcha da escravidão, isto é, a destruição das florestas pela queimada. O machado e o fogo são os cruéis instrumentos, escreve o Sr. Pompeu, com que uma população ignara dos princípios rudimentares da economia rural e herdeira dos hábitos dos aborígenes, há 2 séculos desnuda sem cessar as nossas serras e vales destas florestas virgens, só para aproveitar-se o adubo de um roçado em 1 ano. A cada passo encontramos e sentimos os vestígios desse sistema que reduz um belo país tropical da mais exuberante natureza ao aspecto das regiões onde se esgotou a força criadora da terra. Para resumir-me num campo de observação que exigiria um livro à parte, a influência da escravidão sobre o território e a população que vive dele foi em todos os sentidos desastrosa. Como exploração do país, os seus resultados são visíveis na Carta Geográfica do Brasil, na qual os pontos negros do seu domínio são uma área insignificante comparada à área desconhecida ou despovoada. Como posse do solo explorado, nós vimos o que ela foi e é. O caráter da sua cultura é a improvidência, a rotina, a indiferença pela máquina, o mais completo desprezo pelos interesses do futuro, a ambição de tirar o maior lucro imediato com o menor trabalho próprio possível, qualquer que seja o prejuízo das gerações seguintes. O parcelamento feudal do solo que ela instituiu, junto ao monopólio do trabalho que possui, impede a formação de núcleos de população industrial e a extensão do comércio no interior. Em todos os sentidos, foi ela e é um obstáculo ao desenvolvimento material dos municípios. Explorou a terra sem atenção à localidade, sem reconhecer deveres para com o povo de fora das suas porteiras, queimou, plantou e abandonou, consumiu os lucros na compra de escravos e no luxo da cidade, não edificou escolas nem igrejas, não construiu pontes nem melhorou rios, não canalizou a água, nem fundou asilos, não fez estradas, não construiu casas, sequer para os seus escravos, não fomentou nenhuma indústria, não deu valor venal à terra, não fez benfeitorias, não granjeou o solo, não empregou máquinas, não concorreu para progresso algum da zona circunvizinha. O que fez foi esterilizar o solo pela sua cultura extenuativa, embrutecer os escravos, impedir o desenvolvimento dos municípios e espalhar em torno dos feudos senhoriais o aspecto das regiões miasmáticas, ou devastadas pelas instituições que suportou, aspecto que o homem livre instintivamente reconhece. Sobre a população toda do nosso interior, ou as orlas das capitais, ou nos páramos do sertão, os seus efeitos foram dependência, miséria, ignorância, sujeição ao arbítrio dos potentados, para os quais o recrutamento foi o principal meio de ação, a falta de um canto de terra que o pobre pudesse chamar seu, ainda que por certo prazo, e cultivar como próprio, de uma casa que fosse para ele um asilo inviolável e da qual não o mandasse esbulhar à vontade, da família, respeitada e protegida. Por último, essa população foi, por mais de 3 séculos, acostumada a considerar o trabalho do campo como próprio de escravos. Saída, quase toda, das senzalas, ela julga aumentar a distância que a separa daqueles, não fazendo livremente o que eles fazem forçados. Mais de uma vez tenho ouvido referir que se oferecera dinheiro a um dos nossos sertanejos por um serviço leve e que esse recusara prestá-lo. Isso não me admira. Não se lhe oferecia um salário certo. Se lhe propusesse um meio de vida permanente que melhorasse a sua condição, ele teria provavelmente aceito a oferta. Mas quando não a aceitasse, admitindo-se que os indivíduos com quem se verificaram tais fatos representem uma classe de brasileiros que se conta por milhões, como muitos pretendem, a dos que recusam trabalhar por salário, que melhor prova da terrível influência da escravidão. Durante séculos, ela não consentiu o mercado de trabalho e não se serviu, senão,
de escravos. O trabalhador livre não tinha lugar na sociedade, sendo um nômada, um mendigo, e por isso, em parte nenhuma, achava ocupação fixa. Não tinha em torno de si o incentivo que desperta no homem pobre à vista do bem-estar adquirido por meio do trabalho por indivíduos da sua classe, saídos das mesmas camadas que ele. E como vivem, como se nutrem esses milhões de homens, porque são milhões que se acham nessa condição intermédia, que não é o escravo, mas também não é o cidadão, cujo único contingente para o sustento da comunhão, que aliás nenhuma proteção lhes garante, foi sempre o do sangue, porque essa era a massa recrutável. Os feudos agrícolas roubando ao exército os senhores e suas famílias, os escravos, os agregados, os moradores e os brancos. As habitações já as vimos. São 4 paredes, separadas no interior por uma divisão em 2 ou 3 cubículos infectos, baixas e esburacadas, abertas à chuva e ao vento, pouco mais do que o curral, menos do que a estrebaria. É nesses ranchos que vivem famílias de cidadãos brasileiros. A alimentação corresponde à independência de hábitos sedentários causada pelas moradas. É a farinha de mandioca que forma a base da alimentação, na qual entra como artigo de luxo o bacalhau da Noruega ou o charque do Rio da Prata. Eles vivem diretamente, diz o Sr. Millet, referindo-se à população que está fora do movimento geral das trocas internacionais, avaliada por ele na 5ª parte da população do Brasil e que faz parte desses milhões de párias livres da escravidão, da caça e da pesca, dos frutos imediatos do seu trabalho agrícola, da criação do gado e dos produtos de uma indústria rudimentar. Foi essa população que se foi internando, vivendo como ciganos, aderindo às terras das fazendas ou dos engenhos onde achava agasalho, formando-se em pequenos núcleos nos interstícios das propriedades agrícolas, edificando as suas 4 paredes de barro, onde se lhe dava permissão para fazê-lo, mediante condições de vassalagem que constituíam os moradores em servos da gleba. Para qualquer lado que se olhe, esses efeitos foram os mesmos. Latifundia perdidere Italiam é uma frase que soa como uma verdade tangível aos ouvidos do brasileiro. Compare por um momento quem viajou nos Estados Unidos ou na Suíça o aspecto do país, da cultura, da ocupação do solo pelo homem. Disse que o Brasil é um país novo. Sim, é um país novo em algumas partes, virgem mesmo, mas em outras é um país velho. Há mais de 300 anos que as terras foram primeiro devastadas, as florestas abatidas e plantados os canaviais. Tome-se Pernambuco, por exemplo, onde no século XVI João Paes Barreto fundou o Morgado do Cabo, que tinha no século XVII, durante a ocupação holandesa, bom número de engenhos de açúcar, que lutou palmo a palmo contra a Companhia das Índias Ocidentais para seguir a sorte de Portugal. E compare-se essa província heróica, de mais de 300 anos, com países, por assim dizer, de ontem, como as colônias da Austrália e da Nova Zelândia, com os últimos estados que entraram para a União Americana. Se não for a escravidão, o nosso crescimento não seria, por certo, tão rápido como o dos países ocupados pela raça inglesa. Portugal não poderia vivificar-nos, desenvolver-nos com seus capitais, como faz a Inglaterra com as suas colônias. O valor do homem seria sempre menor, e, portanto, o do povo e o do Estado. Mas, por outro lado, sem escravidão, não teríamos hoje em existência um povo criado fora da esfera da civilização e que herdou grande parte das suas tendências por causa das privações que lhe foram impostas e do regime brutal a que o sujeitaram, da raça mais atrasada e primitiva, corrigindo assim, felizmente, a hereditariedade da outra, é certo mais adiantada, porém cruel, desumana, ávida de lucros ilícitos, carregada de crimes atrozes, aquela que responde pelos milhões de vítimas de 3 séculos de escravatura. Onde quer que se a estude, a escravidão passou sobre o território e os povos que a acolheram como um sopro de destruição. Ou se a veja nos ergástulos da antiga Itália, nas aldeias da Rússia, nas plantações dos estados do Sul, ou nos engenhos e fazendas do Brasil, ela é sempre a ruína, a intoxicação e a morte. Durante um certo período, ela consegue esconder, pelo intenso brilho metálico do seu pequeno núcleo, a escuridão que o cerca por todos os lados. Mas quando esse período de combustão acaba, vê-se que a grande parte luminosa
era um ponto insignificante comparado à massa opaca, deserta e sem vida do sistema todo. Dir-se-ia que assim, como a matéria não faz senão transformar-se, os sofrimentos, as maldições, as interrogações mudas a Deus do escravo, condenado ao nascer a galés perpétuas, criança desfigurada pela ambição do dinheiro, não se extinguem de todo com ele, mas espalham nesse vale de lágrimas da escravidão em que ele viveu um fluido pesado, fatal, ao homem e à natureza. É uma terrível pintura, diz o grande historiador alemão de Roma, essa pintura da Itália sobre o governo da oligarquia. Não havia nada que conciliasse ou amortecesse o fatal contraste entre o mundo dos mendigos e o mundo dos ricos. A riqueza e a miséria, ligadas estreitamente uma com outra, expulsaram os italianos da Itália e encheram a península em parte com enxames de escravos, em parte com silêncio sepulcral. É uma terrível pintura, mas não uma que seja particular à Itália. Em toda a parte onde o governo dos capitalistas, num país de escravos, se desenvolveu completamente, devastou o belo mundo de Deus da mesma forma. A Itália ciceroniana, como a Elas de Políbio, como a Cartago de Aníbal. Todos os grandes crimes de que o capital é culpado para com a nação e a civilização no mundo moderno ficam sempre abaixo das abominações dos antigos estados capitalistas, como o homem livre, por mais pobre que seja, fica superior ao escravo, e só quando a semente do dragão da América do Norte houver amadurecido, terá o mundo que colher frutos semelhantes. No Brasil, essas sementes espalhadas por toda a parte germinaram há muito, e se o mundo não colheu os mesmos frutos, nem sabe que os estamos colhendo, é porque o Brasil não representa nele papel algum e está escondido à civilização pelos últimos restos do escuro nevoeiro que ainda pesa sobre a América. Antônio Cândido, sessão de 8 de janeiro de 1881, Câmara dos Deputados de Portugal. Fim da seção 14. Seção 15. Capítulo 15. Influências sociais e políticas da escravidão. Não é somente como instrumento produtivo que a escravidão é apreciada pelos que a sustentam. É ainda mais pelos seus resultados políticos e sociais, como meio de manter uma forma de sociedade na qual os senhores de escravos são os únicos depositários do prestígio social e poder político, como a pedra angular de um edifício do qual eles são os donos, que este sistema é estimado. Aboli a escravidão e introduzireis uma nova ordem de coisas. Professor Cairns. Depois da ação que vimos do regime servil sobre o território e a população, os seus efeitos sociais e políticos são meras consequências. O fato de um governo livre, edificado sobre a escravidão, seria virgem na história. Os governos antigos não foram baseados sobre os mesmos alicerces da liberdade individual que os modernos, e representam uma ordem social muito diversa. Um só grande fato da democracia, combinada com a escravidão, teve lugar depois da Revolução Francesa. Os Estados Unidos, mas os Estados do Sul nunca foram governos livres. A liberdade americana, tomada a União como um todo, data verdadeiramente da proclamação de Lincoln, que declarou livres os milhões de escravos do Sul. Longe de serem países livres, os escravos ao sul do Potomac eram sociedades organizadas sobre a violação de todos os direitos da humanidade. Os estadistas americanos, como Henry Clay e Calhoun, que transigiram ou se identificaram com a escravidão, não calcularam a força do antagonismo que devia mais tarde revelar-se tão formidável. O que aconteceu, a rebelião na qual o Sul foi salvo pelo braço do Norte, do suicídio que ia cometer, separando-se da União para formar uma potência esclavagista, e o modo pela qual ela foi esmagada, prova que nos Estados Unidos a escravidão não afetara a constituição social toda, como entre nós, mas deixara a parte superior do organismo intacta e forte ainda bastante para curvar a parte até então dirigente à sua vontade, apesar de toda a sua cumplicidade com essa. Entre nós não há linha alguma divisória, não há uma seção do país que seja diversa da outra. O contato foi sinônimo de contágio. A circulação geral, desde as grandes artérias até aos vasos capilares,
serve de canal às mesmas impurezas. O corpo todo, sangue, elementos constitutivos, respiração, forças e atividade, músculos e nervos, inteligência e vontade, não só o caráter, como o temperamento e, mais do que tudo, a energia, acha-se afetado pela mesma causa. Não se trata somente, no caso da escravidão no Brasil, de uma instituição que ponha fora da sociedade um imenso número de indivíduos, como na Grécia ou na Itália antiga, e lhes dê por função social trabalhar para os cidadãos. Trata-se de uma sociedade não só baseada, como era a civilização antiga, sobre a escravidão e permeada em todas as classes por ela, mas também constituída, na sua maior parte, de secreções daquele vasto aparelho. Com a linha divisória da cor, assim como era, por exemplo, nos Estados do Sul da União, os escravos e seus descendentes não faziam parte da sociedade. A escravidão misturava, confundia a população em escala muito pequena, estragava o solo, impedia as indústrias, preparava a bancarrota econômica, afastava a imigração, produzia, enfim, todos os resultados dessa ordem que vimos no Brasil. Mas a sociedade americana não era formada de unidades criadas por esse processo. A emenda constitucional, alterando tudo isso, incorporou os negros na comunhão social e mostrou como são transitórias as divisões que impedem artificialmente ou raças ou classes de tomar o seu nível natural. Mas enquanto durou a escravidão, nem os escravos, nem seus descendentes livres concorreram de forma alguma para a vida mental ou ativa dessa sociedade parasita que eles tinham o privilégio de sustentar com seu sangue. Quando veio a abolição e depois dela a igualdade de direitos políticos, a Virgínia e a Geórgia viram de repente todas as altas funções do Estado entregue a esses mesmos escravos, que eram até então, socialmente falando, matéria inorgânica e que, por isso, só podiam servir nesse primeiro ensaio de vida política para instrumentos de especuladores adventícios, como os carpetbaggers. Esse período, entretanto, pode ser considerado como a continuação da Guerra Civil. A separação das duas raças, que fora o sistema adotado pela escravidão norte-americana, mantida por uma antipatia à cor preta, que foi buscar sucessivamente fundamentos na maldição de Caim e na teoria da evolução pitecoide, e por princípios severos de educação, continua a ser o estado das relações entre os dois grandes elementos da população dos Estados do Sul. No Brasil, deu-se exatamente o contrário. A escravidão, ainda que fundada sobre a diferença das duas raças, nunca desenvolveu a prevenção da cor, e nisso foi infinitamente mais hábil. Os contatos entre aquelas, desde a colonização primitiva dos donatários até hoje, produziram uma população mestiça, como já vimos, e os escravos, ao receberem a sua carta de alforria, recebiam também a investidura de cidadão. Não há, assim, entre nós, castas sociais perpétuas. Não há mesmo divisão fixa de classes. O escravo, que como tal praticamente não existe para a sociedade, porque o senhor pode não tê-lo matriculado e a matrícula pode substituí-lo, e a matrícula mesmo nada significa, desde que não há inspeção de estados nas fazendas, nem os senhores são obrigados a dar contas dos seus escravos às autoridades. Esse ente, assim equiparado, quanto à proteção social, a qualquer outra coisa do domínio particular, é no dia seguinte à sua alforria um cidadão como outro qualquer, com todos os direitos políticos e o mesmo grau de elegibilidade. Pode mesmo, ainda na penumbra do cativeiro, comprar escravos, talvez mesmo, quem sabe, algum filho do seu antigo senhor. Isso prova a confusão de classes e indivíduos e a extensão ilimitada dos cruzamentos sociais entre escravos e livres, que fazem da maioria dos cidadãos brasileiros, se pode assim dizer, mestiços políticos, nos quais se combatem duas naturezas opostas, a do senhor de nascimento e a do escravo domesticado. A escravidão entre nós manteve-se aberta e estendeu os seus privilégios a todos, indistintamente. Brancos ou pretos, ingênuos ou libertos, escravos mesmo, estrangeiros ou nacionais, ricos ou pobres, e dessa forma adquiriu ao mesmo tempo uma força de absorção dobrada e uma elasticidade incomparavelmente maior do que houvera tido se fosse um monopólio de raça, como nos Estados do Sul. Esse sistema de igualdade absoluta abriu por certo um futuro melhor à raça negra do que era o seu horizonte na América do Norte. Macaulay disse na Câmara dos Comuns em 1845, ano do Bill Aberdeen: "Eu não julgo improvável que a população preta do Brasil seja feliz, e feliz dentro de 80 ou 100 anos,
mas não vejo perspectiva razoável de igual mudança nos Estados Unidos. Essa intuição da felicidade relativa da raça nos dois países parece hoje ser tão certa quanto provou ser errada a suposição de que os Estados Unidos tardariam mais do que nós a emancipar seus escravos. O que enganou nesse caso o grande orador inglês foi o preconceito da cor que se lhe figurou ser uma força política e social para a escravidão, quando, pelo contrário, a força desta consiste em banir tal preconceito e em abrir a instituição a todas as classes. Mas por isso mesmo, entre nós, o caos étnico foi o mais gigantesco possível. E a confusão reinante nas regiões em que se está elaborando com todos esses elementos heterogêneos a unidade nacional faz pensar na soberba desordem dos mundos incandescentes. Atenas, Roma, a Virgínia, por exemplo, foram tomando uma comparação química, simples misturas nas quais os diversos elementos guardavam as suas propriedades particulares. O Brasil, porém, é um composto do qual a escravidão representa a afinidade casual. O problema que nós queremos resolver é o de fazer desse composto de senhor e escravo um cidadão. O dos estados do sul foi muito diverso, porque essas duas espécies não se misturaram. Entre nós, a escravidão não exerceu toda a sua influência apenas abaixo da linha romana da libertas. Exerceu-a também dentro e acima da esfera da civitas. Nivelou, exceção feita dos escravos, que vivem sempre nos subterrâneos sociais, todas as classes, mas nivelou-as degradando-as. Daí a dificuldade ao analisar-lhe a influência, de descobrir um ponto qualquer, ou na índole do povo, ou na face do país, ou mesmo nas alturas as mais distantes das emanações das senzalas, sobre que de alguma forma aquela afinidade não atuasse, e que não deva ser incluída na síntese nacional da escravidão. Vejam-se as diversas classes sociais. Todas elas representam sintomas de desenvolvimento ou retardado ou impedido, ou o que é ainda pior, de crescimento prematuro artificial. Estudem-se as diversas forças, ou que mantêm hereditariedade nacional, ou que lhe dirigem a evolução, e ver-se-á que as conhecidas se estão todas enfraquecendo, e que tanto a conservação como o progresso do país são problemas atualmente insolúveis, dos quais a escravidão, e só ela, é a incógnita. Isso tudo tenho apenas espaço para apontar, não para demonstrar. Uma classe importante, cujo desenvolvimento se acha impedido pela escravidão, é a dos lavradores, que não são proprietários, e, em geral, dos moradores do campo ou do sertão. Já vimos ao que essa classe, que forma quase a totalidade da nossa população, se acha infelizmente reduzida. Sem independência de ordem alguma, vivendo ao azar do capricho alheio, as palavras da oração dominical, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, tem para ela um significado concreto e real. Não se trata de operários que, expulsos de uma fábrica, achem lugar em outra, nem de famílias que possam emigrar, nem de jornaleiros que vão ao mercado de trabalho oferecer os seus serviços. Trata-se de uma população sem meios, nem recursos alguns, ensinada a considerar o trabalho como uma ocupação servil, sem ter onde vender os seus produtos, longe da região do salário, se existe esse Eldorado em nosso país, e que por isso tem que resignar-se a viver e criar os filhos nas condições de dependência e miséria em que lhe se consente vegetar. Esta é a pintura que, com verdadeiro sentimento humano, fez de uma porção, e a mais feliz, dessa classe, um senhor de engenho, no Congresso Agrícola do Recife, em 1878. O plantador não fabricante leva a vida precária. Seu trabalho não é remunerado, seus brios não são respeitados, seus interesses ficam à mercê dos caprichos do fabricante em cujas terras habita. Não há, ao menos, um contrato escrito que obrigue as partes interessadas. Tudo tem base na vontade absoluta do fabricante. Em troca da habitação, muitas vezes péssima, e de algum terreno que lhe é dado para plantações de mandioca, que devem ser limitadas e feitas em terreno sempre menos produtivo, em troca disto, parte o parceiro todo o açúcar de suas canas em quantidades iguais, sendo propriedade do fabricante todo o mel de tal açúcar, toda a cachaça delas resultante, todo o bagaço, que é excelente combustível para o fabrico do açúcar, todos os óleos das canas, suculento alimento para o seu gado. É uma partilha leonina. É uma partilha tanto mais injusta quanto todas as despesas da plantação, trato da lavoura, corte, arranjo das canas e seu transporte à fábrica, são feitas exclusivamente pelo plantador meeiro.
À parte os sentimentos do que são equitativos e generosos, o pobre plantador de canas da classe a que me refiro nem habitação segura tem. De momento para outro pode ser caprichosamente despejado, ficando sujeito a ver estranhos até a porta da cozinha da sua triste habitação, ou precipitar a sua saída, levando à família o último infortúnio. Essa é ainda uma classe favorecida, a dos lavradores meeiros, abaixo da qual há outras que nada têm de seu, moradores que nada têm para vender ao proprietário e que levam uma existência nômada e segregada de todas as obrigações sociais, como fora de toda a proteção do Estado. Tomem-se outras classes cujo desenvolvimento se acha retardado pela escravidão. As classes operárias e industriais e, em geral, o comércio. A escravidão não consente em parte alguma essas classes operárias propriamente ditas, nem é compatível com o regime de salário e a dignidade pessoal do artífice. Este mesmo, para não ficar debaixo do estigma social que ela imprime nos seus trabalhadores, procura assinalar o intervalo que o separa do escravo e imbui-se assim de um sentimento de superioridade que é apenas baixeza de alma em quem saiu da condição servil ou esteve nela por seus pais. Além disso, não há classes operárias fortes, respeitadas e inteligentes, onde os que empregam trabalho estão habituados a mandar escravos. Também os operários não exercem entre nós a mínima influência política. Nota de pé de página. A seguinte distribuição dos eleitores do município neutro em 1881 mostra bem qual é a representação de operários que temos. Dos 5.928 eleitores que representavam a capital do país, havia 2.211 empregados públicos, civis ou militares, 1.076 negociantes ou empregados do comércio, 516 proprietários, 398 médicos, 211 advogados, 207 engenheiros, 179 professores, 145 farmacêuticos, 236 artistas, dividindo-se o resto por diversas profissões, como clérigos, 76, guarda-livros, 58, despachantes, 56, solicitadores, 27, etc. Esses algarismos dispensam qualquer comentário. Fim de nota de pé de página. Escravidão e indústria são termos que se excluíram sempre, como escravidão e colonização. O espírito da primeira, espalhando-se por um país, mata cada uma das faculdades humanas de que provém a indústria, a iniciativa, a invenção, a energia individual e cada um dos elementos de que ela precisa. A associação de capitais, a abundância de trabalho, a educação técnica dos operários, a confiança no futuro. No Brasil, a indústria agrícola é a única que tem florescido em mãos de nacionais. O comércio só tem prosperado nas de estrangeiros. Mesmo assim, veja-se qual é o estado da lavoura, como adiante a descrevo. Está, pois, singularmente retardado em nosso país o período industrial, no qual vamos apenas agora entrando. O grande comércio nacional não dispõe de capitais comparáveis aos do comércio estrangeiro, tanto de exportação como de importação, ao passo que o comércio a retalho, em toda a sua porção florescente, com vida própria, por assim dizer, consolidada, é praticamente monopólio de estrangeiros. Esse fato provocou por diversas vezes em nossa história manifestações populares, com a bandeira de nacionalização do comércio a retalho. Mas tal grito caracteriza o espírito de exclusivismo e ódio à concorrência, por mais legítima que seja, em que a escravidão educou o nosso povo, e em mais de um lugar foi acompanhado de sublevações do mesmo espírito, atuando em outra direção, isto é, do fanatismo religioso. Não sabiam os que sustentavam aquele programa do fechamento dos portos do Brasil e da anulação de todo o progresso que temos feito desde 1808, que se tirasse o comércio a retalho aos estrangeiros, não o passariam para os nacionais, mas simplesmente o reduziriam a uma carestia de gêneros permanente, porque a escravidão e não a nacionalidade que impede o comércio a retalho de ser em grande parte brasileiro. Em relação ao comércio, a escravidão procede desta forma: fecha-lhe por desconfiança e rotina o interior, isto é, tudo o que não é a capital da província, exceto em Santos e Campinas em São Paulo, Petrópolis e Campos no Rio, Pelotas no Rio Grande do Sul e alguma outra cidade mais, não há casa de negócios, senão nas capitais, onde se encontre mais do que um pequeno fornecimento de artigos necessários à vida, esses mesmos ou grosseiros ou falsificados. Assim, como nada se vê que revele o progresso intelectual dos habitantes,
nem livrarias, nem jornais, não se encontra o comércio, senão na antiga forma rudimentar, indivisa ainda, da venda bazar. Por isso, o que não vai diretamente da corte como encomenda, só chega ao consumidor pelo mascate, e que, de fato, é o pioneer do comércio e representa os limites em que a escravidão é compatível com a permuta local. O comércio, entretanto, é o manancial da escravidão e o seu banqueiro. Na geração passada, em toda a parte, ele a alimentou de africanos boçais ou ladinos. Muitas das propriedades agrícolas caíram em mãos de fornecedores de escravos. As fortunas realizadas pelo tráfico, para a qual a moeda falsa teve por vezes grande afinidade, foram, na parte não exportada nem convertida em pedra e cal, empregadas em auxiliar a lavoura pela usura. Na atual geração, o vínculo entre o comércio e a escravidão não é assim tão desonroso para aquele. Mas a dependência mútua continua a ser a mesma. Os principais fregueses do comércio são proprietários de escravos, exatamente como os líderes da classe. O café é sempre o rei, nas praças do Rio e de Santos, e o comércio, faltando a indústria e o trabalho livre, não pode servir senão para a gente da escravidão, comprando-lhe tudo o que ela oferece e vendendo-lhe tudo o que ela precisa. Por isso também no Brasil, ele não se desenvolve, não abre horizontes ao país, mas é uma força inativa, sem estímulos, e cônscia de que é apenas um prolongamento da escravidão, ou antes, o mecanismo pelo qual a carne humana é convertida em ouro e circula dentro e fora do país sob a forma de letras de câmbio. Ele sabe que se a escravidão o receia, como receia todos os condutores do progresso, seja este a loja do negociante, a estação da estrada de ferro ou a escola primária, também precisa dele, como, por certo, não precisa nem quer saber desta última, e trata de viver com ela nos melhores termos possíveis. Mas com a escravidão, o comércio será sempre o servo de uma classe sem a independência de um agente nacional. Ele nunca há de florescer num regime que não lhe consente entrar em relações diretas com os consumidores e não eleva a população do interior a essa categoria. Das classes que esse sistema fez crescer artificialmente, a mais numerosa é a dos empregados públicos. A estreita relação entre a escravidão e a epidemia do funcionalismo não pode ser mais contestado do que a relação entre ela e a superstição do Estado-providência. Assim como nesse regime tudo se espera do Estado, que, sendo a única associação ativa, aspira e absorve todo o capital disponível pelo imposto e pelo empréstimo, e distribui-o entre os seus clientes pelo emprego público, sugando as economias do pobre pelo curso forçado e tornando precária a economia do rico. Assim também, como consequência, o funcionalismo é a profissão nobre e a vocação de todos. Tomem-se ao acaso 20 ou 30 brasileiros em qualquer lugar onde se reúna a nossa sociedade a mais culta. Todos eles ou foram, ou são, ou hão de ser empregados públicos, se não eles, seus filhos. O funcionalismo é, como já vimos, o asilo dos descendentes das antigas famílias ricas e fidalgas, que desbarataram as fortunas realizadas pela escravidão, fortunas a respeito das quais pode-se dizer em regra, como se diz das fortunas feitas ao jogo, que não medram, nem dão felicidade. E, além disso, o viveiro político, porque abriga todos os pobres inteligentes, todos que têm ambição e capacidade, mas não têm meios, e que são a grande maioria dos nossos homens de merecimento. Faça-se uma lista dos nossos estadistas pobres, de primeira e segunda ordem, que resolveram o seu problema individual pelo casamento rico, isto é, na maior parte dos casos, tornando-se humildes clientes da escravidão, e outra dos que o resolveram pela acumulação de cargos públicos, e ter-se-ão nessas duas listas os nomes de quase todos eles. Isso significa que o país está fechado em todas as direções, que muitas avenidas que poderiam oferecer um meio de vida a homens de talento, mas sem qualidades mercantis, como a literatura, a ciência, a imprensa, o magistério, não passam ainda de vielas, e outras, em que homens práticos de tendências industriais poderiam prosperar, são por falta de crédito ou pela estreiteza do comércio ou pela estrutura rudimentar da nossa vida econômica, outras tantas portas muradas. Nessas condições, oferece-se ao brasileiro que começa diversos caminhos, os quais conduzem todos ao emprego público. As profissões chamadas independentes, mas que dependem em grande escala do favor da escravidão, como a advocacia, a medicina, a engenharia,
tem pontos de contato importantes com o funcionalismo, como sejam os cargos políticos, as academias, as obras públicas. Além desses que recolhem, por assim dizer, as migalhas do orçamento, há outros, negociantes, capitalistas, indivíduos inclassificáveis que querem contratos, subvenções do Estado, garantias de juro, empreitadas de obras, fornecimentos públicos. A classe dos que assim vivem, com os olhos voltados para a munificência do governo, é extremamente numerosa e diretamente filha da escravidão, porque ela não consente outra carreira aos brasileiros, havendo abarcado a terra, degradado o trabalho, corrompido o sentimento de altivez pessoal, com desprezo por quem trabalha em posição inferior a outro, ou não faz trabalhar. Como a necessidade é irresistível, essa fome do emprego público determina uma progressão constante do nosso orçamento, que a nação, não podendo pagar com a sua renda, paga com o próprio capital necessário à sua subsistência, e que, mesmo assim, só é, afinal, equilibrado por nossas dívidas. Além de ser artificial e prematuro, o atual desenvolvimento da classe dos remunerados pelo Tesouro, sendo como é a cifra da despesa nacional superior às nossas forças, a escravidão, fechando todas as outras avenidas, como vimos, da indústria, do comércio, da ciência, das letras, criou em torno desse exército ativo uma reserva de pretendentes, cujo número realmente não se pode contar, e que, com exceção dos que estão consumindo ociosamente as fortunas que herdaram e dos que estão explorando a escravidão com a alma do proprietário de homens, pode calcular-se quase exatamente pelo recenseamento dos que sabem ler e escrever. Num tempo em que o servilismo e a adulação são a escada pela qual se sobe, e a independência e o caráter a escada pela qual se desce, em que a inveja é uma paixão dominante, em que não há outras regras de promoção nem provas de suficiência, senão o empenho e o patronato, quando ninguém que não se faça lembrar é chamado para coisa alguma, e a injustiça é ressentida apenas pelo próprio ofendido. Os empregados públicos são servos da gleba do governo. Vivem com suas famílias em terras do Estado, sujeitos a uma evicção sem aviso, que equivale à fome, numa dependência da qual só para os fortes não resulta a quebra do caráter. Em cada um dos sintomas característicos da séria hipertrofia do funcionalismo, como ela se apresenta no Brasil, quem tem estudado a escravidão reconhece logo um dos seus efeitos. Podemos nós, porém, ter a consolação de que, abatendo as diversas profissões, reduzindo a nação ao proletariado, a escravidão, todavia, conseguiu fazer dos senhores da lavoura uma classe superior, pelo menos rica, e mais do que isso, educada, patriótica, digna de representar o país intelectual e moralmente? Quanto à riqueza, já vimos que a escravidão arruinou uma geração de agricultores, que ela mesma substituiu pelos que os forneciam de escravos. De 1853 a 1857, quando se deviam estar liquidando as obrigações do tráfico, a dívida hipotecária da Corte e Província do Rio de Janeiro subia a 67 mil contos. A atual geração não tem sido mais feliz. Grande parte dos seus lucros foram convertidos em carne humana, a alto preço, e se hoje uma epidemia devastasse os cafezeiros, o capital que a lavoura toda do império poderia apurar para novas culturas havia de espantar os que a reputam florescente. Além disso, há 15 anos não se fala senão em auxílios à lavoura. Tem a data de 1868 um opúsculo do Sr. Quintino Bocaiúva, A Crise da Lavoura, em que esse notável jornalista escrevia: a lavoura não se pode restaurar senão pelo efeito simultâneo de dois socorros que não podem ser mais demorados, o da instituição do crédito agrícola e o da aquisição de braços produtores. O primeiro socorro era uma vasta emissão sobre a propriedade predial do império, que assim seria convertida em moeda corrente. O segundo era a colonização chinesa. Há 15 anos que se nos descreve de todos os lados a lavoura como estando em crise, necessitada de auxílios, agonizante, em bancarrota próxima. O Estado é, todos os dias, denunciado por não fazer empréstimos e aumentar os impostos para habilitar os fazendeiros a comprar ainda mais escravos. Em 1875, uma lei, a de 6 de novembro, autorizou o governo a dar garantia nacional ao banco estrangeiro, nenhum outro poderia emitir na Europa, que emprestasse dinheiro à lavoura mais barato do que o mercado monetário interno. Para terem fábricas centrais de açúcar e melhorarem o seu produto,
os senhores de engenho precisaram de que a nação as levantasse sob a sua responsabilidade. O mesmo tem se pedido para o café. Assim como o dinheiro a juro barato e engenhos centrais, a chamada grande propriedade exige fretes de estrada de ferro à sua conveniência, exposições oficiais de café, dispensa de todo e qualquer imposto direto, imigração asiática e uma lei de locação de serviços que faça do colônio alemão ou inglês ou italiano um escravo branco. Mesmo a população nacional tem que ser sujeita a um novo recrutamento agrícola para satisfazer diversos clubes e, mais que tudo, o câmbio, por uma falácia econômica, tem que ser conservado tão baixo quanto possível para o café, que é pago em ouro, valer mais papel. Nota de pé de página. O Clube da Lavoura e Comércio de Taubaté, por exemplo, incumbiu uma comissão de estudar a lei de locação de serviços e o resultado desse estudo foi um projeto cujo primeiro artigo obrigava a contratos de serviço todo nacional de 12 anos para cima que fosse encontrado sem ocupação honesta. Esse nacional teria a escolha de ser recrutado para o exército ou de contratar seus serviços com algum lavrador de sua aceitação. O artigo 6º dispunha: o locador que bem cumprir seu contrato durante os 5 anos terá direito, afinal, a um prêmio pecuniário que não excederá R$500 mil. Parágrafo 1º. Esse prêmio será pago pelo governo em dinheiro ou em apólice da dívida pública. A escravidão tem engendrado tanta extravagância que não sei dizer se essa é a maior de todas. Mas assim como Valença se obstina em ser a Esparta, a corte a Delos, a Bahia a Corinto, dir-se-á à vista desse prêmio de R$500 mil, que se quer dizer que Taubaté, que J.M. de Macedo nos descreve como antiga, histórica e orgulhosa do seu passado, a Beócia da escravidão. Fim de nota de pé de página. Também a horrível usura de que é vítima a lavoura em diversas províncias, sobretudo do norte, é a melhor prova do mau sistema que a escravidão fundou, e do qual 2 característicos principais, a extravagância e o provisório, são incompatíveis com o crédito agrícola que ela reclama. A taxa dos juros dos empréstimos à lavoura pelos seus correspondentes é o extrato oficial das informações prestadas pelas presidências de províncias em 1874. Regula em algumas províncias de 7% a 12%, em outras sobe de 18% a 24%, e há exemplo de se cobrar de 48% a 72% anualmente. Como não se pretende que a lavoura renda mais de 10% e toda ela precisa de capitais a juro, essa taxa quer simplesmente dizer a bancarrota. Não é, por certo, essa a classe que se pode descrever em estado próspero e florescente e que pode chamar-se rica. Quanto às suas funções sociais, uma aristocracia territorial pode servir ao país de diversos modos, melhorando e desenvolvendo o bem-estar da população que a cerca e o aspecto do país em que estão encravados os seus estabelecimentos, tomando a direção do progresso nacional, cultivando ou protegendo as letras e as artes, servindo no exército, na armada, ou distinguindo-se nas diversas carreiras, encarnando o que há de bom no caráter nacional, ou as qualidades superiores do país, o que mereça ser conservado como tradição. Já vimos o que a nossa lavoura conseguiu em cada um desses sentidos, quando notamos que a escravidão, administrada por ela, afeita do território e do povo, dos senhores e dos escravos. Desde que a classe única, em proveito da qual ela foi criada e existe, não é a aristocracia do dinheiro, nem a do nascimento, nem a da inteligência, nem a do patriotismo, nem a da raça. Que papel permanente desempenha no Estado uma aristocracia heterogênea e que nem mesmo mantém a sua identidade por 2 gerações? Se das diversas classes passássemos às forças sociais, vemos que a escravidão ou as apropriou aos seus interesses, quando transigentes, ou fez em torno delas o vácuo, quando inimigas, ou lhes impediu a formação, quando incompatíveis. Entre as que se identificaram desde o princípio com ela, tornando-se um dos instrumentos das suas pretensões, está, por exemplo, a Igreja. No regime da escravidão doméstica, o cristianismo cruzou-se com o fetichismo como se cruzaram as 2 raças. Pela influência da ama de leite e dos escravos de casa sobre a educação da criança, os terrores materialistas do fetichista convertido, isto é, que mudou de inferno, exercem sobre a fortificação do cérebro e a coragem da alma daquelas a maior depressão, o que resulta como fé
e sistema religioso dessa combinação das tradições africanas com o ideal antissocial do missionário fanático é um composto de contradições que só a inconsciência pode conciliar, como a religião, a igreja. Nem os bispos, nem os vigários, nem os confessores estranham o mercado de entes humanos. As bulas que o condenam são hoje obsoletas. 2 dos nossos prelados foram sentenciados à prisão com trabalho pela guerra que moveram a maçonaria. Nenhum deles, porém, aceitou ainda a responsabilidade de descontentar a escravidão. Compreende-se que os exemplos dos profetas, penetrando no palácio dos reis de Judá para exprobar-lhes os seus crimes e os sofrimentos dos antigos mártires pela verdade moral, pareçam, aos que representam a religião entre nós, originalidades tão absurda como a de São Simão Estelita, vivendo no topo de uma montanha para estar mais perto de Deus. Mas se o regime da congrua e dos emolumentos, mais do que isso, das honras oficiais e do bem-estar, não consente esses rasgos de heroísmo religioso, hoje próprios tão somente de um faquir do Himalaia, apesar desse resfriamento glacial de uma parte da alma outrora incandescente, a escravidão e o evangelho deviam mesmo hoje ter vergonha de se encontrarem na casa de Jesus e de terem o mesmo sacerdócio. Nem quanto aos casamentos dos escravos, nem por sua educação moral tem a igreja feito coisa alguma. Os monges de São Bento forraram os seus escravos, e isso produziu entre os panegeiristas dos conventos uma explosão de entusiasmo. Quando mosteiros possuem rebanhos humanos, quem conhece a história das fundações monásticas, os votos dos noviços, o desinteresse das suas aspirações, a sua abnegação pelo mundo, só pode admirar-se de que esperem reconhecimento e gratidão por terem deixado de tratar homens como animais e de explorar mulheres como máquinas de produção. Se em relação às pessoas livres mesmo, oficiou em 1864 ao governo o cura da freguesia do Sacramento da Corte, se observa o abandono, a indiferença atinge ao escândalo em relação aos escravos. Poucos senhores cuidam em proporcionar aos seus escravos em vida os socorros espirituais. Raros são aqueles que cumprem o caridoso dever de lhes dar os derradeiros sufrágios da Igreja. Grande número de padres possuem escravas sem que o celibato clerical o proíba. Esse contato, ou antes contágio da escravidão, deu à religião entre nós o caráter materialista que ela tem, destruiu-lhe a face ideal e tirou-lhe toda a possibilidade de desempenhar na vida social do país o papel de uma força consciente. Tome-se outro elemento de conservação que também foi apropriado dessa forma, o patriotismo. O trabalho todo dos esclavagistas consistiu sempre em identificar o Brasil com a escravidão. Quem a ataca é logo suspeito de conivência com o estrangeiro, de inimigo das instituições do seu próprio país. Antônio Carlos foi acusado nesse interesse de não ser brasileiro. Atacar a monarquia, sendo o país monárquico, a religião, sendo o país católico, é lícito a todos. Atacar, porém, a escravidão é traição nacional e felonia. Nos Estados Unidos, a instituição particular, por tal forma criou em sua defesa essa confusão entre si e o país, que pôde levantar uma bandeira sua contra a de Washington e produzir, numa loucura transitória, um patriotismo separatista, desde que se sentiu ameaçada de cair, deixando a pátria de pé. Mas como com todos os elementos morais que avassalou, a escravidão, ao conquistar o patriotismo brasileiro, fê-lo degenerar. A Guerra do Paraguai é a melhor prova do que ela fez do patriotismo das classes que a praticavam e do patriotismo dos senhores. Muito poucos desses deixaram seus escravos para atender ao seu país. Muitos alforriaram alguns negros para serem eles, feitos titulares do império. Foi nas camadas mais necessitadas da população, descendentes de escravos na maior parte, nessas mesmas que a escravidão condena à dependência e à miséria entre os proletários analfabetos, cuja emancipação política ela adiou indefinidamente, que se sentiu bater o coração de uma nova pátria. Foram elas que produziram soldados dos batalhões de voluntários. Com a escravidão, disse José Bonifácio em 1825, nunca o Brasil formará, como imperiosamente o deve, um exército brioso e uma marinha florescente. E isso porque com a escravidão não há patriotismo nacional, mas somente patriotismo de casta ou de raça, isto é, um sentimento que serve para unir todos os membros da sociedade é explorado para o fim de dividi-los.
Para que o patriotismo se purifique, é preciso que a imensa massa da população livre, mantida em estado de subserviência pela escravidão, atravesse pelo sentimento da independência pessoal, pela convicção da sua força e do seu poder, o longo estádio que separa o simples nacional, que hipoteca tacitamente por amor a sua vida à defesa voluntária da integridade nacional e da soberania externa da pátria, do cidadão que quer ser uma unidade ativa e pensante na comunhão a que pertence. Entre as forças em torno de cujo centro de ação o esclavagismo fez o vácuo, por lhe serem contrárias forças de progresso e transformação, está notavelmente a imprensa, não só o jornal, como também o livro, tudo o que respeita à educação. Por honra do nosso jornalismo, a imprensa tem sido a grande arma de combate contra a escravidão e o instrumento de propagação das ideias novas. Os esforços tentados para a criação de um órgão negro naufragaram sempre. Ou se insinue timidamente, ou se afirme com energia, o pensamento dominante no jornalismo todo, do norte ao sul, é a emancipação. Mas para fazer o vácuo em torno do jornal e do livro, e de tudo que pudesse amadurecer antes de tempo a consciência abolicionista, a escravidão por instinto procedeu repelindo a escola, a instrução pública e mantendo o país na ignorância e na escuridão, que é o meio em que ela pode prosperar. A senzala e a escola são polos que se repelem. O que é a educação nacional, num regime interessado na ignorância de todos, o seguinte trecho do notável parecer do Sr. Rui Barbosa, relator da Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados, o mostra bem. A verdade, e a vossa comissão quer ser muito explícita a seu respeito, desagrade a quem desagradar, é que o ensino público está à orla do limite possível a uma nação que se presume livre e civilizada. É que há decadência em vez de progresso. É que somos um povo de analfabetos e que a massa deles se decresce é numa proporção desesperadamente lenta. É que a instrução acadêmica está infinitivamente longe do nível científico desta idade. É que a instrução secundária oferece ao ensino superior uma mocidade cada vez menos preparada para o receber. É que a instrução popular, na corte como nas províncias, não passa de um desideratum. Aí está o efeito, sem aparecer a causa, como em todos os inúmeros casos em que os efeitos da escravidão são apontados entre nós. Um lavrador fluminense, por exemplo, o Sr. Paes Leme, foi em 1876 aos Estados Unidos comissionado pelo nosso governo. Escreveu relatórios sobre o que viu e observou na América do Norte. Pronunciou discursos na Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, que são ainda resultados daquela viagem. E nunca lhe ocorreu, nos diferentes paralelos que fez entre os estados do Brasil e o da Grande República, atribuir à escravidão uma parte sequer do nosso atraso. O mesmo dá-se com toda a literatura política, liberal ou republicana, em que um fator da ordem da escravidão figura como um órgão rudimentar e inerte. Entre as forças cuja aparição ela impediu está a opinião pública, a consciência de um destino nacional. Não há com a escravidão essa força poderosa chamada opinião pública, ao mesmo tempo alavanca e ponto de apoio das individualidades que representam o que há de mais adiantado no país. A escravidão, como é incompatível com a imigração espontânea, também não consente o influxo das ideias novas. Incapaz de invenção, ela é igualmente refratária ao progresso. Não é dessa opinião pública que sustentou os negreiros contra os andradas, isto é, da soma dos interesses coligados que se trata, porque essa é uma forma bruta e inconsciente, como a do número por si só. 200 piratas valem tanto como um pirata, e não ficarão valendo mais se o cercarem da população todas que eles enriquecem e da que eles devastam. A opinião pública de que falo é propriamente a consciência nacional, esclarecida, moralizada, honesta e patriótica. Essa é impossível com a escravidão, e desde que aparece, esta trata de destruí-la. É por não haver entre nós essa força de transformação social que a política é a triste e degradante luta por ordenados que nós presenciamos. Nenhum homem vale nada, porque nenhum é sustentado pelo país. O presidente do conselho vive à mercê da coroa de quem deriva sua força, e só tem a aparência de poder quando se o julga um lugar-tenente do imperador e se acredita que ele tem no bolso o decreto de dissolução, isto é, o direito de eleger uma Câmara de Apaniguados seus. Os ministros vivem logo abaixo,
à mercê do presidente do Conselho, e os deputados, no terceiro plano, à mercê dos ministros. O sistema representativo é, assim, um enxerto de formas parlamentares, num governo patriarcal, e senadores e deputados só tomam a sério o papel que lhes cabe nessa paródia da democracia pelas vantagens que a oferem. Suprima-se o subsídio e forcem-os a não se servirem da sua posição para fins pessoais e de família, e nenhum homem que tenha o que fazer se prestará a perder o seu tempo em tais esquemaquiai, em combates com sombras, para tomar uma comparação de Cícero. Ministros sem apoio na opinião, que ao serem despedidos caem no vácuo. Presidentes do Conselho, que vivem noite e dia a perscrutar o pensamento esotérico do imperador. Uma Câmara cônscia da sua nulidade e que só pede tolerância. Um Senado que se reduz a ser um pritaneu. Partidos que são apenas sociedades cooperativas de colocação ou de seguro contra a miséria. Todas essas aparências de um governo livre são preservadas por orgulho nacional, como foi a dignidade consular do Império Romano. Mas, no fundo, o que temos é um governo de uma simplicidade primitiva, em que as responsabilidades se dividem ao infinito e o poder está concentrado nas mãos de um só. Este é o chefe do Estado. Quando alguém parece ter força própria, autoridade efetiva, prestígio individual, é porque lhe acontece, nesse momento, estar exposto à luz do trono. Desde que der um passo, ou à direita ou à esquerda, e sair daquela réstia, ninguém mais o divisará no escuro. Foi a isso que a escravidão, como causa infalível da corrupção social e pelo seu terrível contágio, reduziu a nossa política. O povo como que sente um prazer cruel em escolher o pior, isto é, rebaixar-se a si mesmo por ter consciência de que é uma multidão heterogênea, sem disciplina que se sujeite, sem fim que se proponha. A municipalidade da corte, do centro da vida atual da nação toda, foi sempre eleita por esse princípio. Os capangas no interior e nas cidades os capoeiras, que também têm a sua flor, fizeram até ontem das nossas eleições o jubileu do crime. A faca de ponta e a navalha, exceto quando a baioneta usurpava essas funções, tinham sempre a maioria das urnas. Com a eleição direta, tudo isso desapareceu na perturbação do primeiro momento, porque houve um ministro de vontade que disse aspirar à honra de ser derrotado nas eleições. O Sr. Saraiva, porém, já foi canonizado pela sua abnegação. Já tivemos bastantes ministros mártires para formar o agiológio da reforma, e ficou provado que nem mesmo é preciso a candidatura oficial para eleger camaradas governistas. A máquina eleitoral é automática, e por mais que mudem a lei, o resultado é de ser o mesmo. O capoeira conhece o seu valor, sabe que não passa tão depressa como se acredita os dias de Clódio. E em breve a eleição direta será o que foi a indireta, a mesma orgia desenfreada a que nenhum homem decente devera sequer assistir. Autônomo, só há um poder entre nós, o poder irresponsável. Só esse tem certeza do dia seguinte. Só esse representa a permanência da tradição nacional. Os ministros não são mais do que as encarnações secundárias e às vezes grotescas dessa entidade superior. Olhando em torno de si, o imperador não encontra uma só individualidade que limite a sua, uma vontade individual ou coletiva a que ele se deva sujeitar. Nesse sentido, ele é absoluto, como o czar e o sultão, ainda que se veja no centro de um governo moderno e provido de todos os órgãos superiores, como o parlamento, que não tem a Rússia nem a Turquia, a supremacia parlamentar, que não tem a Alemanha, a liberdade absoluta da imprensa, que muitos poucos países conhecem. Quer isso dizer que, em vez de soberano absoluto, o imperador deve antes ser chamado o primeiro-ministro permanente do Brasil. Ele não comparece perante as câmaras, deixa grande latitude, sobretudo em matérias de finanças e legislação, ao gabinete, mas nem um só dia perde de vista a marcha da administração, nem deixa de ser o árbitro dos seus ministros. Esse chamado governo pessoal é explicado pela teoria absurda de que o imperador corrompeu um povo inteiro. Desmoralizou por meio das tentações supremas, à moda de Satanás, a honestidade dos nossos políticos. Desvirtuou intencionalmente partidos que nunca tiveram ideias e princípios senão como capital de exploração. A verdade é que esse governo é o resultado imediato da prática da escravidão pelo país. Um povo que se habitua a ela não dá valor à liberdade,
nem aprende a governar-se a si mesmo. Daí a abdicação geral das funções cívicas, o indiferentismo político, o desamor pelo exercício obscuro e anônimo da responsabilidade pessoal, sem a qual nenhum povo é livre, porque um povo livre é somente um agregado de unidades livres, causas que deram em resultado a supremacia do elemento permanente e perpétuo, isto é, a monarquia. O imperador não tem culpa, exceto talvez por não ter reagido contra essa abdicação nacional, de ser tão poderoso como é, tão poderoso que nenhuma delegação da sua autoridade atualmente conseguiria criar no país uma força maior do que a coroa. Mas por isso mesmo, Dom Pedro II será julgado pela história como principal responsável pelo seu longo reinado. Tendo sido seu próprio valido durante 43 anos, ele nunca admitiu presidentes do Conselho superiores à sua influência e, de fato, nunca deixou o leme. Com relação a certos homens que ocuparam aquela posição, foi talvez melhor para eles mesmos e para o país o serem objetos desse liberum veto. Não é assim, como soberano constitucional, que o futuro há de considerar o imperador, mas como um estadista. Ele é um Luís Filipe e não uma rainha Vitória. E ao estadista, hão de ser tomadas estreitas contas da existência da escravidão, ilegal e criminosa, depois de um reinado de quase meio século. O Brasil despendeu mais de 600 mil contos em uma guerra politicamente desastrosa e só tem despendido até hoje 9 mil contos em emancipar os seus escravos. Tem um orçamento 6 vezes apenas menor que o da Inglaterra. E desse orçamento, menos de 1% é empregado em promover a emancipação. Qualquer, porém, que seja, quanto à escravidão, a responsabilidade pessoal do imperador, não há dúvida que a soma de poder que foi acrescendo à sua prerrogativa foi uma aluvião devida àquela causa perene. No meio da dispersão das energias individuais e das rivalidades dos que podiam servir à pátria, levanta-se, dominando as tendas dos agiotas políticos e os antros dos gladiadores eleitorais que cercam o nosso fórum, a estátua do imperador, símbolo do único poder nacional independente e forte. Mas em toda essa dissolução social, na qual impera o mais ávido materialismo, e os homens de bem e patriotas estão descrentes de tudo e de todos, quem não vê a forma colossal da raça maldita, sacudindo os ferros dos seus pulsos, espalhando sobre o país as gotas do seu sangue? Essa é a vingança da raça negra. Não importa que tantos dos seus filhos espúrios tenham exercido sobre irmãos o mesmo jugo, e que tenham associado como cúmplices aos destinos da instituição homicida. A escravidão na América é sempre o crime da raça branca, elemento predominante da civilização nacional, e esse miserável estado a que se vê reduzida a sociedade brasileira não é senão o cortejo da nêmesis africana, que visita, por fim, o túmulo de tantas gerações. Fim da seção 15.